deputado Baldi. Senão nós vamos monopolizar o diálogo entre Vossa Excelência e o vice-presidente. Passa a palavra à diretora de Comércio Exterior para que possa responder os questionamentos feitos pelo eminente relator, deputado André Moura. Obrigada, presidente. Obrigada, relator André Moura, deputado André Moura. Sobre as suas questões, eu acredito que elas versam sobre o mesmo conjunto de temas relativos às exportações de serviços de engenharia e construção. Então, esse segmento, na verdade, eu tentei mostrar que é hoje um mercado de mais de 500 bilhões de dólares e um mercado de que o Brasil participa com uma participação muito modesta, atualmente da ordem de 2,4%. Pelas suas características, ou seja, um segmento que prima pelo conjunto de obras de engenharia e construção, no mais das vezes construção pesada, são poucas as empresas capacitadas a operar, a de fato ganhar contratos internacionais e executar esses projetos. Então, o que temos aqui diante de nós é um mercado de concorrência muito acirrada. E essa concorrência acirrada, ela se materializa não só na busca da oportunidade comercial pelas empresas, mas também do ponto de vista de quem, em nome dos países, faz o que o BNDES faz em favor dos exportadores brasileiros. Então, as condições de financiamento que precisam ser oferecidas são condições, no nosso caso, que leve o Brasil a ser capaz de oferecer condições, no mínimo, tão boas quanto que os outros países oferecem àqueles importadores. Os mercados em que as empresas brasileiras atuam são os mercados naturais para esse tipo de segmento, em geral, países da América Latina e da África. Eu trouxe um conjunto de informações para Vossas Excelências que fala num conjunto muito amplo de destinos, mais de 45 países. Ali nós temos diversos países na América Latina, eu diria que quase todos os países já tiveram empresas brasileiras sendo adjudicadas em contratos e o BNDES financiando. Eu poderia lhe citar, deputado André Moura, a Argentina, o Equador, o Chile, Peru, o México, a Costa Rica, enfim, a Venezuela, Cuba, como já foi aqui objeto de discussão anterior, na África, a própria África do Sul, Gana, Moçambique, enfim, um conjunto bastante amplo de países, entre eles países, claro, países em desenvolvimento, tanto quanto nós, para os quais as nossas empresas estão habilitadas a fornecer soluções de infraestrutura. Então, esse é o mercado natural para a inserção internacional desse segmento. E eu lhe diria que, então, dada essa concorrência acirrada que as empresas brasileiras enfrentam, né, não há conteúdo ideológico. Há, sim, o que nós vemos ali no dia a dia, quando nos confrontamos com a atuação dos concorrentes brasileiros, é uma verdadeira busca por oportunidades comerciais além dos seus próprios mercados. Não que os exportadores considerem que as oportunidades de contratos nos seus mercados domésticos não sejam importantes. Ao contrário, eles consideram apenas que, para empresas daquele porte, é necessário, sim, ter demanda do exterior, executar contratos no exterior. Então, eu de fato, refuto a afirmação de conteúdo ideológico, isso não existe. Existe o BNDES como quem apoia o financiamento das exportações de bens e serviços, trabalhando sobre oportunidades comerciais já firmadas, já decididas por aquele importador que decidiu, segundo as suas próprias regras, as regras vigentes naquele país, escolher uma empresa brasileira para executar um projeto. E o BNDES vai financiar uma parte disso, que são as exportações brasileiras. Esse é o conjunto das nossas atribuições. Vossa Excelência me perguntou sobre critérios. Nós temos muitos critérios para conceder um financiamento. E eles estão relacionados à adequação à nossa política operacional, ou seja, aqueles itens que o BNDES vai apoiar a exportação são itens de alto valor agregado. É preciso que eles estejam presentes no pacote exportador. Né? É preciso ter garantias adequadas, é preciso que esses recursos emprestados eles retornem para o banco e para o FAT, como Vossa Excelência mencionou. Então, esses são critérios basilares na nossa análise, e nós observamos isso em 100% dos casos, deputado. Em relação aos montantes que Vossa Excelência citou, são montantes expressivos. Sim, são montantes expressivos. Estamos aqui falando de projetos de infraestrutura de alto vulto, em que
a nossa participação em termos de exportação não chega a 50%, como eu demonstrei. Eu só queria trazer outros dados para se aliarem a esses, né? No mesmo período, de 2009 a 2014, que o BNDES desembolsou cerca de 6,9 bilhões de dólares em financiamentos às exportações, essas empresas, deputado, conseguiram contratos no exterior da ordem de 67 bilhões de dólares. E isso faz com que os nossos desembolsos, como um percentual desses contratos, a gente esteja aí na média de 10%, 11%. É disso que nós estamos falando. Então, essas empresas são capazes de ganhar contratos em outros mercados, até em mercados desenvolvidos, sem precisar do financiamento do BNDES. Onde o financiamento do BNDES vai ser mais importante? Em mercados em desenvolvimento, em que a necessidade de ter uma oferta de financiamento é decisiva na hora da escolha. Então, é por isso que esses mercados, esse é um outro elemento pelo qual esses mercados predominam no nosso portfólio, né? E eu definitivamente acho, deputado, que o Brasil é carente em infraestrutura. O BNDES tem demonstrado isso quando, ao longo, aí por exemplo, dos 5 últimos anos, 36% dos seus desembolsos se destinaram à infraestrutura no Brasil. E, como eu demonstrei no meu segundo slide, em relação a projetos ou a exportações destinadas a projetos no exterior, esse percentual é de 1,4%. Então, me parece que a prioridade em prol da infraestrutura no Brasil está bastante clara, bastante evidente. Eu não sei, deputado, se faltou. Não, satisfeito, presidente. Só para solicitar, presidente, que fique registrado o compromisso do vice-presidente de encaminhar a esta CPI as cópias da questão de financiamento, participações, patrocínios do BNDES, não é, que ele, conforme ele se comprometeu. E só tirar uma dúvida, a reunião do Conselho são gravadas ou fica registrada em atas do Conselho de Administração do BNDES? São registradas em ata. Vossa Senhoria podia encaminhar para aqui também cópia dessas recentes reuniões do Conselho de Administração? A gente poderia definir as datas e solicitar? Vossa Senhoria poderia encaminhar? Essa CPI pode ter a prerrogativa de pedir a informação. Ok. Eu acho que nós já até aprovamos o requerimento nesse sentido. Já? Das atas? Já. Ok. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Próximo orador inscrito, a quem concedo a palavra, eminente deputado Arnaldo Jordi. Fala também como autor pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, nobre relator, queria cumprimentar os nossos convidados, o doutor Wagner e a doutora Luciene, pela disposição de estar aqui. E nós estamos aqui inquirindo e esclarecendo para os primeiros convocados dessa CPI. Portanto, estão sob o cumprimento de juramento de se reportar apenas a verdade, ao contrário do que foi o presidente Luciano Coutinho na semana passada, até pela disponibilidade que ele mesmo se antecipou, se oferecendo a vir, o que, evidente, não implica na não convocação, se essa CPI assim achar necessário. E, nesta condição de que nós estamos aqui munidos do cumprimento da verdade para tentar superar problemas graves no país, e que a maioria desses problemas já estão sendo investigados ou pelo Ministério Público, ou pelo Tribunal de Contas da União, ou pela Polícia Federal. Portanto, não são coisas produzidas nesta CPI. Nós estamos apenas esgarçando um debate sobre coisas que estão sendo apuradas por essas instituições e, por isso, não creio que sejam coisas pueris, que sejam coisas irrelevantes, porque senão não teria um merecimento da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, que tem toneladas de coisas a apreciar. Dito isso, doutor Wagner, o presidente Luciano Coutinho, na semana passada, eu perguntei sobre os contratos de Belo Monte, a maior obra do PAC, lá no meu estado do Pará, e ele gaguejou um pouco e tal, mas depois disse que mandaria uma série de informações que nós estamos aguardando sobre algumas perguntas. Mas nós tivemos, não só do Ministério Público Federal, através das diversas investigações feitas pelo Ministério Público Federal, são 22 ações de uma série de tentativas de esclarecimento sobre aspectos diversos da obra de Belo Monte, mas também
os delatores, alguns delatores da Operação Lava Jato, por exemplo, o senhor Dalto Avancini, dizendo que teve que pagar propina para obter 16% do contrato de Belo Monte, da ordem de 5,1 bilhões de reais. E depois, em seguida, o senhor Milton Pascovitch, da Engevix, dizendo também que pagou propina para obter uma parcela do consórcio Belo Monte. Claro, eles dizem, e deixaram isso textualmente, a imprensa nos revelou isso com toda clareza, de que o pagamento de propina, por acordo anterior, de cotas, inclusive, de 1% a 2% de cada um desses contratos, isso implicaria num superfaturamento. O caminho era do superfaturamento para poder sobrar o dinheiro ou ter a quantia para pagar a propina. Eu pergunto a Vossa Excelência, como vice-presidente do BNDES, houve constatação, e havendo constatação, que me parece provável, alguma coisa nesse sentido, que providências o BNDES está tomando junto a essas empresas que confessaram, através dos seus executivos, terem superfaturado os valores para poder pagar propina, como é do conhecimento de todos. Segundo, pergunta. A Operação Acrônimo, também, que está sendo investigada pela Polícia Federal, aponta o senhor Fernando Pimentel como chefe aspiado, o aspa é da matéria da Operação Acrônimo, como chefe da organização de lavagem de dinheiro. E, segundo a Polícia Federal, a esposa do governador de Minas recebia dinheiro de empresas ligadas ao BNDES. Já está claro para a Polícia Federal, segundo aqueles que estão investigando, por exemplo, que a empresa da senhora Carolina Oliveira, a Oli Comunicações, recebia valores da agência da comunicação Pepper. Além disso, teria outro braço de desvio de dinheiro, o financiamento do BNDES na Hyundai, que passou para a Caoa, no valor de 218 milhões, e esta, por sua vez, contratou empresas de um cidadão chamado Benedito Oliveira, o Bené, para serviços absolutamente suspeitos, aspas, do depoimento da matéria da Operação Acrônimo, da Polícia Federal. Diante disso, eu queria perguntar a Vossa Excelência quais as providências tomadas pelo BNDES e como é que o banco controla se esses empréstimos concedidos chegam à eficácia da sua finalidade contratual, ou seja, qual é o controle que o banco tem para que aquilo que é objeto desses contratos e desses financiamentos possam ter a sua finalidade. Por fim, queria perguntar a Vossa Senhoria sobre o grupo EBX do senhor Eike Batista. O senhor Luciano Coutinho, presidente da empresa, também nesta CPI semana passada, voltou a afirmar que não concedeu empréstimos à OGX, que foi a empresa que faliu, mas o BNDES concedeu financiamentos à EBX. Diante disso, eu pergunto ao senhor, é possível o BNDES ter com clareza se o valor dos financiamentos à EBX não poderiam ser contaminados, não poderiam ser derivados, não poderiam ser drenados de alguma forma à OGX ou à OXX, SX, que são as empresas que tiveram decretada a sua recuperação judicial? E eu pergunto também se há alguma participação acionária do BNDES na empresa EBX, porque o senhor Eike Batista, durante muito tempo, era uma espécie de garoto propaganda do governo, era o empreendedor que deu certo, etc., durante muito tempo, até que ele despencou. Então, essas são as perguntas que eu gostaria de que me fossem respondidas, senhor Wagner. Muito obrigado. Passa a palavra ao vice-presidente Wagner Oliveira para que possa promover seus questionamentos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado, pelas perguntas. Bom, quanto à questão das informações que o senhor solicitou ao presidente, eu vou dar seguimento à cobrança interna lá para que essas informações sejam transferidas a essa CPI. Na verdade, deputado, é o seguinte,
O BNDES ele tem um procedimento que garante que todas as aplicações, que todos os recursos do banco sejam aplicados diretamente na sua finalidade. Por quê? Depois daquele processo todo que nós já descrevemos aqui, eu e Luciene, a respeito de como, e o presidente Luciano, a respeito de como o banco financia de uma forma bastante impessoal, de uma forma bastante técnica, passando por vários comitês, então se garante que aquela operação é uma operação sadia do ponto de vista de risco, né? A partir daí, começa a fase de desembolso de recursos e acompanhamento, né? O BNDES libera recursos depois que faz a comprovação dos gastos, né? Então, as empresas, elas investem e o BNDES libera os recursos. Então, portanto, a parcela que o BNDES libera, ela é compatível com aqueles investimentos que foram feitos. Se aqueles investimentos estão de acordo com o original, né, de acordo com o orçamento aprovado, esses recursos estarão sendo aplicados exatamente naquele lugar, porque os gastos já foram feitos. Como o BNDES não financia 100% dos recursos, refinancia uma parcela dos recursos, 60%, 50%, dependendo do caso, então, nós temos a garantia de que os nossos recursos foram aplicados, sim, no objetivo que nós determinamos quando aprovamos a operação. Então, isso é uma forma que o banco tem desse trabalho de acompanhamento, de fiscalização e liberação, só a partir de comprovações feitas, né, realizadas, tanto física como financeira. O BNDES vai nas empresas, vê se há a realização física, vê se há comprovação financeira, e aí, sim, ele libera os seus recursos. Então, isso é uma garantia de que esse procedimento fará com que os recursos tenham sido aplicados nas destinações específicas, né? Com relação à questão da questão da CAOA, o banco nunca financiou a CAOA. O banco não financiou a CAOA. Nesse mesmo princípio que o banco fez, que eu lhe expliquei, o banco financiou a Hyundai para a construção de uma fábrica. Foi no estado de São Paulo, eu acho, né? Mas, enfim, o banco não financiou a CAOA, financiou sim a Hyundai, né, para a construção de uma fábrica. Do ponto de vista das operações da empresa, da outra empresa, na verdade, o banco contratou uma empresa e essas empresas de comunicação, elas costumam ter, né, uma série de empresas que prestam serviços. E, nesse caso, a informação que o banco teve, o banco avaliou isso, fiscalizou, e a informação é que os serviços foram adequadamente prestados e estavam dentro de um preço razoável. Então, essa é a informação que nós temos. O banco não participou acionariamente do grupo da EBX, né? O banco não teve participação societária na EBX. O banco teve participação acionária em outras empresas, mas não na EBX. Acho que foram essas as perguntas, deputado. Não sei se eu esqueci alguma. Doutor Edgar, me permita. Com relação a Belo Monte, eu lhe perguntei uma coisa, o senhor me respondeu outra. Acho que por causa do nervosismo, talvez alguma coisa. O que eu perguntei, claro que os recursos financiados para as empresas foram aplicados em Belo Monte. Eu já estive lá 4 vezes e vi alguma coisa, ainda que distante daquilo que foi, digamos assim, anunciado com pompa e festa. Mas o que eu lhe perguntei é o seguinte: há uma delação premiada de 2 pessoas, por enquanto, dizendo que houve superfaturamento para pagamento de propina. O Ministério Público Federal também categoricamente, peremptoriamente afirma isso. Eu perguntei o seguinte: o senhor, como vice-presidente da instituição que financiou, o senhor reconhece esse superfaturamento? Ou o senhor nega que tenha havido superfaturamento, contrariando os depoimentos que são dos autores, dos réus, que estão presos, inclusive, dizendo que houve, para pagamento de propina, isso tudo acordado antes. E eu quero saber que medidas, que ferramentas, que mecanismos que estão aqui nas exposições feitas, conceitualmente, como é que isto se aplicou no caso de Belo Monte, quando há uma instituição pública altamente respeitada nesse país, não de agora, de muito tempo, que é o Ministério Público Federal,
e os próprios delatores, em juízo, dizendo que houve superfaturamento. Eu quero saber o que é que o BNDES tem a dizer disso sob dois aspectos. Se reconhece o superfaturamento ou nega, e se reconhece o que está sendo feito para tentar corrigir isso, cobrir este prejuízo superfaturado. É essa pergunta que eu lhe fiz. Eu não lhe perguntei se havia aplicação nos recursos, que eu sei que algum recurso está aplicado lá. A obra já tem 70% de execução, apesar de apenas 30% das condicionantes cumpridas. Mas só focando no objeto da pergunta. No caso do BNDES, não, quer dizer, o banco sabe de notícias, mas não cabe ao banco, né, fazer essa avaliação de que se houve pagamento de propina ou não. Isso não cabe ao banco. Né? Claro, eu não estou aqui reputando ao banco o pagamento da propina. A propina foi paga pelos agentes, estão sendo presos, apurados, condenados, sentenciados, felizmente. Eu pergunto sobre o superfaturamento. Se a obra... O BNDES tem mecanismos concretos, objetivos de aferir se o custo da construção civil numa determinada condição A, B, C ou D é este ou aquele outro. Apenas para ilustrar o que Vossa Excelência conhece muito mais do que nós todos, imagino, por dever de ofício. Eu pergunto se esses depoimentos, dizendo categoricamente do Ministério Público e dos delatores, de que existiu superfaturamento, inclusive um dos delatores, o senhor Dalto Avancini, presidente da Camargo Corrêa, dizendo que teve que fazer isso, porque era o único caminho para poder pagar a propina de 102 milhões de reais. É isso que eu estou lhe perguntando, sobre o superfaturamento. Sobre a propina, imagino que o senhor não tenha responsabilidade. Já esgotou. Mas eu gostaria de obter, por gentileza, a informação ou até a negativa. Para responder o questionamento. Nós não temos como comprovar esse superfaturamento. Isso não tem. O banco não tem instrumentos para você identificar minimamente, até porque os valores que eram falados de percentuais de 1%, 2%, 3%, é muito difícil você identificar uma variação dessa no orçamento. O que a gente tem é o seguinte, o BNDES apoiou desde o princípio, um orçamento foi aprovado, né, e esse orçamento que foi aprovado, ele tem sido fiscalizado e acompanhado e executado da forma como tem que ser. É isso que o banco pode fazer e é isso que o banco tem feito. Agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o deputado Goulart, pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, senhor senhora... Eu sou autor do requeritro da senhora Luciene. O tempo de Vossa Excelência já se esgotou, deputado Jordi. Não. Você fez questionamento para a senhora Luciene? Não. Eu estou seguindo a ordem dos demais. Eu estou perguntando pela ordem... Vossa Excelência gastou os seus 10 minutos somente com o vice-presidente. Veja bem, desculpa, eu sou autor do requerimento em relação à senhora Luciene. Já falou por 10 minutos. E estou inscrito também, como orador. Vou conceder 2 minutos para que Vossa Excelência possa, então, fazer os seus questionamentos à senhora Luciene, para que a gente possa otimizar, deputado Jordi, porque nós vamos já iniciar a ordem do dia e nós vamos ter que suspender os trabalhos da comissão. Senhora Luciene, rapidinho. Ainda com relação à bombástica matéria da revista Época, o que nos causa estranheza é que o Instituto Lula recebeu 27 milhões de abril de 2011 a maio deste ano, sendo desses 10 milhões de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. 10 milhões. Dos 10 milhões, quase 3 milhões foram da Odebrecht, que nesse período teve 98% dos contratos em Cuba. 98%, quase 100%, quase a totalidade. Eu pergunto, a senhora não acha isso atípico do ponto de vista do perfil que foi apresentado tanto pelo doutor Luciano quanto pela senhora mesmo aqui na transparência em relação a essas empresas? Não era uma coisa que fugia um pouco à média e à distribuição dos serviços pelo conjunto das empresas no perfil que Vossa Excelência mesmo colocou? Segundo, ainda quanto a Cuba, a construção do porto de Mariel, seria inicialmente avaliado no valor de 600 milhões, conforme documento do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, assinado, inclusive, pelo então ministro Fernando Pimentel. E depois, 4 anos depois, o porto foi avaliado ao todo de 950 milhões, quase o dobro. Eu perguntaria o que é que justifica
este aumento exponencial do financiamento. E, repito, o Ministério Público Federal está num processo de investigação sobre este tráfico de influência. Também não é ilação desta CPI, isso é objeto de uma investigação do Ministério Público Federal. E, por fim, senhor presidente, é o último questionamento sobre o metrô de Caracas. Foi revelado pela imprensa documentos do Tribunal de Contas da União, repito, que sinalizam a existência de irregularidades na execução desta obra, Tribunal de Contas da União. Além disso, o custo do quilômetro aumentou 220% em relação ao preço original que foi acionado e contratado pelo próprio BNDES. Quase 100 milhões de dólares a mais do que o metrô que será construído, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu pergunto, diante disto, o que resultou, qual é a explicação deste aumento exponencial e quais as providências que o BNDES está tomando em relação às supostas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União em relação a este caso. Agradeço, Obrigado. Vossa Excelência. Passo a palavra à senhora Luciene Machado. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Jordi. Em relação à matéria da revista, eu realmente, como funcionária do BNDES, não posso comentar as atividades do Instituto Lula ou suas receitas. Posso comentar sobre os contratos em específico e devo lhe dizer que fazer média de participação de empresas quando, na verdade, você tem 3 contratos é muito difícil, né? Uma média em 3 contratos significa que, se uma empresa ganhar 2 contratos, ganhou 2/3. Então, é isso que acontece aqui no caso, deputado Jordi. Nós temos em Cuba um conjunto muito reduzido de operações e, de fato, como é de conhecimento público, a empresa escolhida pela empresa cubana Zedim, que é a administradora do Porto de Mariel, foi a Companhia de Obras e Infraestrutura, uma subsidiária do Grupo Odebrecht. Então, naturalmente, qualquer estatística feita com 3 contratos resulta pouco relevante para fins de demonstrar que só aquela empresa obteve contratos naquele país. Quando nós vamos para outros mercados, deputado, em que há um conjunto maior de projetos, essa distribuição, ela realmente acompanha a distribuição dos contratos que as 4 grandes construtoras brasileiras têm no exterior, em que, de fato, o Grupo Odebrecht é o grupo que tem um maior conjunto de receitas. Esses são os dados factuais. Os dados do Tribunal de Contas da União nos revelam aqui 5 contratos, quase 2 vezes o que a senhora acaba de revelar, de 3. São cerca de 3 contratos. Só para o Porto de Mariel. Sim. Posso comentar esse aspecto Pode. também. Na verdade, o contrato de Mariel foi formalizado por intermédio de 5 contratos, mas a escolha e o contrato comercial é um único. Então, eu me refiro à oportunidade comercial em questão. Uma só. Foi quando o governo cubano decidiu que aquela companhia brasileira executaria a obra para o Porto. Nós instrumentamos o financiamento em 5 tranches, né? E sobre isso, também é uma pergunta de Vossa Excelência, eu queria corrigir uma imprecisão. Os 600 milhões de dólares são os 600 milhões de dólares que constaram do acordo chamado Protocolo de Cooperação Econômica, firmado entre os governos do Brasil e de Cuba lá em 2008, em janeiro de 2008. Este valor era um valor referencial, né, para financiamento posterior de exportações destinadas aí a uma série de setores. E eu posso licitar plantio e colheita do arroz, plantio e colheita da cana-de-açúcar, renovação e ampliação de instalações turísticas no país, onde seriam agregados uma série de bens e bens de consumo brasileiros. Enfim, o Porto de Mariel era uma das possibilidades, entrava aí no setor, ali elencado nesse protocolo, como setor de infraestrutura. Esses 600 milhões, portanto, não era o orçamento do Porto de Mariel. Esse orçamento só se veio a conhecer posteriormente, e hoje é uma informação que, de vez em quando, é veiculada, não é segredo para ninguém. Foi da ordem de mais ou menos 1,1 bilhão de dólares, aonde o BNDES firmou contratos, esses 5 contratos que Vossa Excelência se referiu, que totalizam 680 milhões de dólares. Tá? Então, esses são os valores. Mas os 600 milhões iniciais não diziam respeito exclusivamente a Mariel.
E, então, não há aumento exponencial, porque não havia nenhum orçamento inicialmente imaginado para o Porto e muito menos para as exportações brasileiras que o BNDES financiaria. Isso só foi definido ao final do processo de análise. A senhora pode depois informar, não quero que a senhora implique agora, claro. Quais são as componentes que compõem este valor de referência? É uma coisa aleatória? Claro. Não, 600 Gente, eu milhões também quero perguntar. Lhe informarei, deputado. Cada um tem seu tempo. Lhe informarei e nada tem de aleatório. Nós sabemos exatamente como esses 680 milhões se decomporiam em exportações de bens e serviços, custos diretos e indiretos, portanto. Eu transmitirei essas informações em respeito a essa CPI. Sobre o fato de que existe um processo em curso junto ao MPF, o BNDES conhece esse processo, teve que, inclusive, como eu me referi anteriormente, fornecer uma série de informações e documentos, o fez de forma tempestiva e aguarda desdobramentos, aguarda novos questionamentos. Sobre o metrô de Caracas, de fato, existem uma série de contratos. O primeiro financiamento que o BNDES fez para a construção do metrô de Caracas se deu em 2001, para a construção da linha 4. Esses, em específico, que são objeto de um processo de verificação de conformidade por parte do TCU, são duas outras linhas de metrô linha 5 de Caracas e metrô linha 2, Lostex. O que o BNDES financia nesse caso, deputado, e nós tomamos nos nossos títulos de análise muita cautela, muito cuidado em relação à questão dos aditivos e do acréscimo de valor, né, que os contratos têm. Por isso, nós perseguimos o conteúdo de exportação desse contrato. E nós financiamos, no caso dessas duas linhas, no caso de uma delas, 25%, a título de exportação brasileira, e no outro caso 30%. Então, nós temos essa preocupação e circunscrevemos a nossa atuação ao conteúdo de bens e serviços, o que resultou em uma pequena participação, como foi esse caso. Nós temos, da mesma forma, colaborado com o TCU ao longo de todo esse processo. Os elementos citados pelo TCU foram objeto de envio de documentos e de explicações a respeito do cumprimento das condições precedentes a cada desembolso, e estamos muito seguros a respeito de como esse processo avançou dentro do BNDES, de forma similar a qualquer outra operação de financiamento à exportação. Não sei, deputado, se abrange de todos os seus questionamentos. O próximo deputado, o deputado Goulart. Tem 5 minutos. Senhor presidente Miguel Haddad, senhoras e senhores, senhor relator, quero fazer a pergunta ao Dr. Wagner. O presidente, na semana passada, afirmou inúmeras vezes que o BNDES é muito restritivo quanto à concessão de crédito. Disse que são operações muito seguras. Essa mesma informação foi repetida hoje. No caso específico do frigorífico Independência, poucos dias após o banco fazer um grande aporte financeiro, o frigorífico entrou em recuperação judicial. Eu pergunto, nessa operação específica, o BNDES foi criterioso? Como explicar esta péssima análise de crédito? Se o frigorífico apresentou documentação falsa, o BNDES não deveria se precaver mais, estudando mais os riscos? Se isso aconteceu, quais medidas judiciais estão sendo tomadas e qual o prejuízo total do banco? Uma outra questão que o colega deputado levantou a respeito aí de que se o banco opinaria ou não com relação a doações. Eu não tenho nada contra doações de campanha eleitoral, muito pelo contrário. Eu sempre fui defensor, tanto é que votei favorável a que as empresas doassem para os partidos. Mas no caso específico da JBS, ela teve em 2013 um lucro de 927 milhões de reais e fez a doação no valor de 376 milhões. 40%, praticamente 40% do total de lucro. Deste valor, 85 milhões pela participação que tem o BNDES, seria do BNDES. Eu, se fosse sócio de uma empresa, eu não permitiria que fizesse uma doação sem a minha anuência. Então, acho que se não houve esse critério até hoje, seria muito bom que o Conselho tomasse precauções para que nas próximas campanhas eleitorais
no caso de haver uma participação tão importante quanto essa, que o banco opinasse. Mas eu gostaria muito que Vossa Senhoria respondesse a respeito do que diz respeito ao frigorífico Independência. Obrigado, deputado. Com relação à independência, na verdade, teve uma análise, né? O frigorífico era uma empresa que era muito bem avaliada no mercado. Tinha ratings bons, tinha não só bem avaliada pelo mercado, né? E tinha ratings bons no mercado, enfim, tinha financiamentos de várias empresas, várias instituições financeiras. E, ao longo do tempo, a operação foi feita, né? Quando chegou no princípio do ano, se não me engano, foi no final do ano, de janeiro, alguma coisa assim, essa empresa, ela fez uma operação no mercado com duas instituições financeiras internacionais de, se não me engano, 150 milhões de reais, alguma coisa assim. E poucos dias depois, né, ela entrou num processo de deterioração muito grande e entrou em RJ. Quer dizer, era uma situação em que o próprio mercado, não foi só o banco, não, o mercado não avaliou, não conseguiu capturar isso, né? Isso foi um processo rápido de deterioração e que apanhou não só o banco, mas apanhou vários outros investidores e financiadores nessa situação. Agora, esse é um caso, né? Na verdade, se nós olharmos, o banco tem milhares de operações, né? Tem uma inadimplência de 0,05%, né? Tem um rating muito bom de operações, tem lucro, né? A própria BNDESPar, que participou, ela nessa operação não teve um resultado, mas na sua operação na parte de alimentos, né, ela teve um lucro nos últimos anos de cerca de 5 bilhões de reais. Então, naquela visão de análise de portfólio que ela necessariamente tem que ter, ela hoje tem 280 operações, né, em 23 setores da economia brasileira. Essa visão de portfólio é importante, porque ela dilui o risco, né? Você não fica correndo o risco somente no empreendimento, você pode ter alguma coisa que não dê certo, isso acontece, isso é do mercado, né? Mas ela, com a visão de portfólio, tem tido. E, no caso de alimentos, ela teve um lucro de cerca de 5 bilhões de reais nos últimos tempos. Com relação às ações que o BNDES já impetrou contra a frigorífico Independência, ou está sendo negociado com outro grupo, o senhor tem conhecimento? A medida judicial que houve foi uma arbitragem, né? E ela já foi dado seguimento e, na verdade, nós não tivemos sucesso nessa medida. Próximo deputado, o deputado João Gualberto, tem 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, a quem eu quero aqui fazer um registro, e assim como aconteceu na CPI da Petrobras, os relatores, lá no caso um deputado do PT, aqui de um partido aliado, o PR, geralmente escolhe bem os seus convidados, né? No caso lá aconteceu também na Petrobras, aqui também o BNDES, pessoas preparadas, com conhecimento técnico muito bom, e talvez para alguns isso contribua muito. Geralmente não contribui com as respostas dos deputados. Ele tem um conhecimento técnico vasto, mas geralmente, em função desse conhecimento, ele não responde a contento dos deputados. Eu percebi isso, né? percebo na CPI da Petrobras e agora, de novo, percebo aqui no BNDES. Responde prontamente as perguntas do relator, na ponta da língua já tem a resposta, isso talvez seja uma coincidência, mas é apenas isso para um registro aqui que eu quero fazer. A primeira pergunta que eu queria saber do senhor Wagner e da senhora Luciene: vocês creem e confiam na imprensa livre? Com certeza, deputado, não é coincidência, não. Não, eu conheço o senhor, é meu amigo, é apenas coincidência só. O senhor crê na imprensa livre, acha que é importante, é uma ferramenta importante para a democracia? Sim ou não? Só isso, essa pergunta, sim ou não? Sim. Sim. Senhora Luciene, só também? Também. Se vocês tivessem, por acaso, a imagem denegrida em função de uma matéria, vocês tomariam alguma ação judicial contra essa revista, ou a imprensa, ou a televisão, ou o jornal, coisa desse tipo? Vocês tomariam alguma medida judicial?
Tem que avaliar, mas em princípio sim, né? A senhora também, dona Luciene? É um tema de avaliação institucional, não é, deputado? Não, se fosse contra a senhora. Pessoalmente? Pessoalmente. Sem dúvida. Sem dúvida, ok. Eu falo isso porque sai muito na imprensa, por exemplo, sobre o presidente Lula, né, a influência que ele tem, né, no BNDES, na Petrobras, no governo Dilma. E aqui todo mundo acha que o presidente Dilma não tem, né, o presidente Lula, o ex-presidente, não tem nenhuma influência. Né, como que o ex-presidente Lula fosse um qualquer. E eu, mesmo sendo de partido adversário, creio que, para o bem e para o mal, ele, nos últimos, a partir de 2003, foi uma figura importante na política brasileira, para o bem e para o mal. Lógico que o brasileiro está sentindo o que ele fez pelo Brasil. Hoje, desemprego, inflação, né? O país sem infraestrutura, sem segurança, é a consequência dos 8 anos de governo dele. Na revista Época, que vocês devem ter lido, vocês dois, fala de uma reunião que ele teve lá com os irmãos Castro, né? Levou o Zé Disseu a Tiracola, se eu não me engano, em maio de 2011, né? Após ele deixar a presidência da República, onde ele chega lá e garante que o financiamento para o Porto de Mariel vai ser feito, vai ser cumprido. Ele garante isso para ele, nas condições acordadas. Quer dizer, e isso saiu da imprensa. Ninguém vai defender, o BNDES não vai dizer, não, ele não falava em nome do BNDES, é mentira da revista Época, ninguém vai falar isso. Fica todo mundo chegando, não, o presidente Lula não tem nenhuma influência. Não fez nada, não falou nada. O que foi fazer ele? Ele foi lá com o jatinho pago pela Odebrecht, quem fez a obra. E ninguém nega isso. Nem o presidente Lula e nem o BNDES se manifesta. Então, eu acho que a população brasileira daqui imagina, vocês devem imaginar, vocês têm amigos que conversam com vocês, você lê jornal, revista, e a população brasileira diz, sempre comenta e sai da imprensa, o BNDES, o problema vai ser muito pior do que na Petrobras. E vocês colocam aqui como não tem nada, absolutamente tudo normal. Quando vocês emprestaram o dinheiro para o frigorífico de Independência, que quebrou logo em seguida, é normal, o mercado também foi surpreendido, assim como vocês, né? Ou seja, está tudo normal. Embora a opinião pública ache que lá no BNDES tem muito problema. Né? Vai aparecer muita corrupção, muito jogo de influência, né? E, basicamente, do ex-presidente Lula e do presidiário José Disseu, né, o condenado José Disseu. Isso é o que a opinião pública acha. E vocês, né, aqui fazem de conta que nem conhecem esse homem, esse homem não tem influência nenhuma lá no BNDES. E eu quero fazer umas perguntas aqui para a senhora Luciene. Eu queria saber se a senhora pode detalhar como foi negociado o apoio do BNDES para as operações de construção do Porto de Mariel em Cuba, e quais as características da operação. A operação foi aprovada as condições regulamentares ou exigiu tratamento excepcional? E eu falo muito isso em relação ao prazo de pagamento. Parece-me que o normal de vocês é 12 anos e no Porto de Mariel foi para 25 anos. Eu queria saber também qual é o esquema de garantia das operações do Porto de Mariel. A operação do Porto de Mariel tem como garantia apenas o seguro de crédito à exportação brasileira? Em caso afirmativo, Vossa Senhoria não concorda que, em última instância, quem vai bancar a operação em caso de inadimplência é o Tesouro Nacional, via o Fundo de Garantia às Exportações. Vossa Senhoria provavelmente tomou conhecimento da matéria publicada na última edição da revista Época, que apresenta documentos com indícios claros de que o ex-presidente Lula intermediou os empréstimos do BNDES para as obras da Odebrecht em Cuba. Qual a sua avaliação sobre essas matérias publicadas? Vossa Senhoria também deve ter conhecimento de informação da revista Veja, que aponta que o valor da obra do Porto de Mariel pode ter sido inflado para justificar o montante elevado de recursos financiados pelo BNDES. Ou seja, pode ter havido superfaturamento. Qual a avaliação que a senhora faz dessa suspeita? Vossa Senhoria tem conhecimento se foi feito algum tipo de processo licitatório por Cuba para escolher a Odebrecht para construir o porto? Ou a escolha foi feita por indicação do BNDES ou de autoridades e ex-autoridades do governo brasileiro, a exemplo do ex-presidente Lula, do ex-ministro Fernando Pimentel, José Disseu? Só essas perguntas, por enquanto, eu fico mais 3 minutos de crédito, senhor presidente. 3h30.
Obrigada, deputado, por suas perguntas. O financiamento, as exportações para o Porto de Muriel tiveram início em 2009. Se eu não me engano, não li atentamente. 2008. O primeiro contrato é de 2009. Né? O primeiro contrato de financiamento é de 2009. Logo, em 2011, quando alguns eventos aí que a revista trata teriam acontecido, nós já tínhamos firmado o primeiro, o segundo e estávamos em vias de firmar o terceiro contrato. Logo, eu posso afirmar, Vossa Excelência, que nós conhecíamos as condições do contrato comercial e já tínhamos aí percorrido as etapas de análise necessárias, aprovação e contratação, para colocar pelo menos 3 contratos deste em pé. Então, essa informação de que havia, enfim, tudo foi possibilitado por um conjunto de reuniões e visitas, ela não se sustenta com o cronograma próprio das contratações dessas operações. Né? Se não foi um dos elementos já demandados por Vossas Excelências em relação aos documentos, eu acredito que já tenha sido, em breve lhe chegarão e Vossa Excelência vai poder verificar esses cronogramas para perceber que aquilo que nós falamos aqui a respeito do receber a informação sobre uma negociação comercial concluída entre importador e exportador, isso já tinha acontecido muito antes de 2011, já tinha acontecido, na verdade, em 2009. Só para nível de esclarecimento, o que eu falei é que ele, em 2011, ele foi lá e disse que ia garantir e manter o empréstimo. O que eu falei foi isso, ia garantir e manter o empréstimo. E também liberou 150 milhões de dólares que estava atrasado, segundo o Aldebrecht, que ele liberou logo após a viagem dele para Cuba. Ele garantir e manter os empréstimos, nas condições acertadas. Foi isso que eu falei para a senhora. Ok. Então, o que eu digo a Vossa Excelência é o que eu disse anteriormente. Na verdade, já havia, inclusive, 2 ou 3 contratos firmados. Ok, eu sei disso. O BNDES, inclusive, já conhecia aquelas condições, enfim. Então, é por isso que eu tenho muita... Ele disse que é manter e garantir o empréstimo. Foi isso que ele falou. Após 2011, o BNDES recebeu pleitos subsequentes, os analisou e os contratou, de forma que, como eu respondi ao deputado Jordi, o financiamento às exportações destinadas ao Porto de Mariel se compõe de 5 contratos, celebrados entre 2009 e 2013. Né? Cada um deles, individualmente, para que fosse celebrado, percorreu aquele rito de análise a que eu fiz referência, e os 5 contratos, aí indo para uma segunda pergunta de Vossa Excelência, contam com a garantia do seguro de crédito à exportação, que é um instrumento do Ministério da Fazenda, e que, sim, o seguro de crédito à exportação, para conceder essa cobertura de riscos para o BNDES, demandou o estabelecimento de mitigadores adicionais, né? Contas onde receitas de um determinado setor específico, no caso cubano, receitas de tabaco, seriam depositadas. Essa foi uma precaução adicional. Em banco cubano ou banco fora de Cuba? Em banco cubano. O normal não seria banco fora de Cuba? O normal, o natural. Não há natural. O que dá mais segurança para o BNDES? Esse dinheiro seria depositado onde? Em banco cubano ou banco fora de Cuba? Para o BNDES, sim, ter o seguro de crédito à exportação corretamente precificado em bases atuariais é o que dá a garantia do retorno dos nossos recursos. O colegiado que delibera sobre o seguro de crédito à exportação, do qual o BNDES não faz parte, não tem voto, entendeu importante ter essa garantia adicional. Né? Como eu disse anteriormente... Olha, minha pergunta foi, para a senhora, é mais seguro para o BNDES, para o Brasil, esse dinheiro está depositado em banco fora de Cuba ou em Cuba? Se fosse a senhora que fosse decidir. Esses recursos são uma contragarantia ao seguro. Ok, ou seja... sim, a contragarantia, então, seria mais seguro para o BNDES estar depositado fora de Cuba ou em Cuba, para a senhora? Vossa Excelência vai me compreender quando eu lhe disser. É possível fazer essa operação das 2 formas. O resultado é que o prêmio teria sido diferente. Olha, a minha pergunta é objetiva. Para a senhora, é mais importante, esse dinheiro está mais garantido, está depositado fora de Cuba ou em Cuba? Ou tanto faz? Deputado, Não, deputado, o senhor me pede para avaliar um elemento que não é de uma política do BNDES, é da política daquele colegiado. Né? O que eu posso lhe dizer a Vossa Senhoria, lhe assegurar, é que... Na visão da senhora, é isso que eu perguntei. Na visão do BNDES... A senhora é uma diretora. Na visão de uma diretora e sob o aspecto técnico,
essa operação poderia ser feita das duas formas. Ok, qual a mais segura? Essa é a minha pergunta. Sendo que, realmente eu acho, presidente, que eu já respondi a pergunta no limite das minhas atribuições. Eu não quero faltar com respeito ao deputado, mas, de fato, eu acho que no limite das minhas atribuições, o seguro de crédito à exportação é a garantia para o BNDES. Essa operação poderia ser feita das duas formas. Ela teria prêmios diferenciados, né? Mas, de novo, cabe àquele colegiado decidir como vai conduzir as operações em nome desse fundo. Não caberia nem ao BNDES, como quem vai usufruir dessa garantia, intervir em decisões dessa natureza. Esse é o nosso ponto específico em relação a esse caso, né? Se, em última instância, é o FGE e é a União que vai ter que indenizar, o mecanismo, deputado João Gualberto, de fato é dessa ordem. O seguro de crédito à exportação arrecada um prêmio e se compromete a, eventualmente, indenizar no futuro acontecendo um descumprimento. Sobre o prazo de pagamento, é só por já pergunto, sobre o prazo de pagamento. Sobre o prazo de pagamento... É excepcional esses 25 anos ou não? O prazo é perfeitamente compatível com investimentos dessa natureza. O natural, o normal, é os 25 anos do BNDES? O compatível com investimentos de infraestrutura desse porte e com esse longo prazo de maturação é ter prazos bastante alongados. Eu citei aqui numa resposta anterior, por exemplo, a usina de Belo Monte, por exemplo, as hidrelétricas do Madeira, que tiveram prazos da mesma ordem. O BNDES tenta, Vossa Excelência há de compreender, tornar o prazo de financiamento compatível com o prazo de retorno dos investimentos. Logo, se temos um investimento que matura mais cedo, que é um investimento de menor porte, provavelmente os prazos vão ser menores. Um investimento deste porte, que tem um prazo de maturação longo e teve um prazo de construção muito longo, o prazo de 25 anos foi o prazo compatível, né? Foi aprovado pelo BNDES e foi aprovado também pelo seguro de crédito à exportação na concessão da garantia. Então, é isso que qualifica, né, a definição desse prazo de 25 anos. O valor específico de Mariel, deputado, o contrato comercial celebrado, o conjunto de contratos comerciais celebrado é da ordem de 1,1 bilhão de dólares. O BNDES, então, olhou para esses contratos e teve do exportador e do importador ali a definição das exportações brasileiras envolvidas e limitou a sua participação a 680 milhões de dólares. No final, desembolsou até um valor um pouco menor do que esse, da ordem de 640 milhões de dólares, né? Com esse objetivo, para ter segurança de que aquilo que estamos financiando corresponde às exportações brasileiras, de bens e de serviços. E aqui em bens, eu gostaria de citar a Vossa Excelência, eu citei na apresentação aquele dado agregado do conjunto de fornecedores, mas especificamente para Mariel, o conjunto de empresas subfornecedoras é da ordem de 450 empresas. Então, é um efeito multiplicador do apoio do banco bastante relevante. É uma das coisas que nós visamos atingir com os nossos financiamentos de exportação e, nesse caso, também foi atendido, né? Então, um outro elemento, eu vejo aqui também o questionamento de Vossa Excelência sobre os processos de escolha, né? O BNDES, naturalmente, um Banco de Desenvolvimento brasileiro, respeita a forma como os processos de escolha e de licitação são feitos em cada país. O que nós buscamos nos assegurar, porque isso é importante, muito relevante para nós, é que esses processos tenham acontecido de acordo com o que prevê cada normativo legal, cada conjunto de leis locais. Então, nós temos a cada contrato um parecer de um escritório que pode se pronunciar sobre aquela legislação, que vai ter acesso ao conjunto de documentos que demonstram todas as etapas percorridas, garantindo, então, que aquele processo aconteceu de acordo com os normativos de cada país. Isso, de fato, para nós é importante e é uma condição dos nossos contratos, tá? Então, acho que foram as perguntas que Vossa Excelência me endereçou. Não, eu perguntei se a senhora tomou conhecimento se teve alguma influência do ex-presidente Lula, que saiu na revista Época. O senhor tomou conhecimento dessa matéria? Eu tomei conhecimento pela imprensa, eu li a matéria. Leu. E a senhora acha o quê? Que teve alguma influência do ex-presidente Lula? Porque tem uma denúncia ali, dizendo que teve, né? Com trechos de e-mails, etc., de documentos oficiais. Estamos declarando aquilo. Os trechos dos documentos que eu vi na reportagem falam das condições da operação, que são essas que eu estou aqui partilhando com Vossas Senhorias, que não são sigilosas, tanto assim que no nosso site estão lá colocados os 5 contratos
qualquer um, a opinião pública pode ver lá quem é o devedor, quem é o tomador, qual foi o prazo total, os 25 anos estão lá, qual foi a taxa de juros final, a que se destinou esse financiamento. Isso é público. A empresa, o veículo, então, traz um conjunto de informações que está disponível a todos. É assim que eu vejo. No bojo da matéria, só percebeu que ela traz informações e afirma que teve um jogo de influência do ex-presidente Lula, um tráfico de influência. Para a senhora, houve ou não esse tráfico de influência? Dentro do BNDES, sim, o conjunto é o que fala a matéria. O conjunto de etapas, porque cada operação de crédito tramita no banco, deputado, torna isso quase que impossível, virtualmente impossível. São um conjunto de, no mínimo, 50 técnicos que participam dessa decisão, observadas as segregações de função entre os diferentes colegiados. Depois, é uma equipe de análise de técnicos do banco, funcionários de carreira, que vão acompanhar esses contratos, vão garantir que os recursos vão para a finalidade indicada, que é o das exportações. Então, temos cooperado, enviado documentação sempre que solicitado pelo controle externo ao banco, e continuaremos a fazer com o intuito de demonstrar a perfeita ordem e regularidade dos créditos que o BNDES concedeu. Só concluo, então, afirmando que isso é uma ilação da revista, da imprensa, que nada disso houve. O ex-presidente Lula não faz nenhum tráfico de influência. Dentro do BNDES, ele afirmou lá, ele afirmou em Cuba que a presidente Dilma ia ajudar Cuba. Isso, eu acho que isso não é um tráfico de influência, nada. Eu acho que dentro do BNDES nós temos um fluxo de procedimentos que lida com cada caso individualmente e que torna a tese do tráfico de influência improcedente. Essa é a minha opinião. Presidente, concluindo, realmente é esquisito, né? Todo o Brasil acha uma coisa e vocês dois aqui falam completamente diferente. Realmente é uma tristeza ver a gente fazer perguntas a vocês e vocês não respondem nada, vocês não sabem nada, realmente é uma tristeza. Não é possível que... Para mim não respondeu e quem está com a palavra sou eu, deputado. Na sua vez o senhor fala. Tá? Não, o comentário aqui não é para comentar. Isso aí não é. Deputado João, peço Vossa Excelência para finalizar, por gentileza. É que eu tenho mais 25. Porque ele incomoda todos. Olha, eu acho que a população tem percebido, né? Tanto na CPI da Petrobras como na CPI do BNDES, o PT não quer investigar nada, claro que não quer. Porque a corrupção foi feita no governo do PT, no governo Lula e da Dilma. Então, por isso, seu Zaratini, é claro que o Brasil sabe que o senhor não quer apurar nada, o senhor está aqui para atrapalhar, para tentar virar pizza essa CPI. Não só essa, como a da Petrobras também. Infelizmente, o Brasil tem que ficar sabendo disso. Deputado João Galberto, não queria aproveitar a deixa de Vossa Excelência para dizer uma coisa, que depender desse presidente, nós não estamos em nenhum processo de confecção de forno, ou muito menos de pizza,